Olá, queridos alunos da Rede Anhanguera de Ensino, Unidade Osasco, meu grande abraço, né, como vocês estão? Olá, meus prezados alunos das Faculdades Integradas de Guarulhos, unidade aí da Barão de Mauá. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você também que estuda, né, para as provas da OAB, para concurso público e que, né, tem interesse aqui nos conteúdos que estão sendo ministrados aqui na nossa disciplina. Sejam todos muito bem-vindos. Esses vídeos, né, eles têm uma proposta pedagógica, né, de servir de auxílio para os alunos da Anhanguera Osasco, na disciplina Direito Constitucional Tributário. Eu resolvi fazer esses vídeos porque aqui eu tenho uma maior tranquilidade, eu tenho mais tempo. Então, matérias que eu não consigo desenvolver em razão da falta de tempo, né, na sala de aula, eu aqui tenho um espaço aqui para conversar com calma com vocês sobre cada uma, né, dessas espécies tributárias. Então, o meu objetivo é, partindo do plano de ensino, né, que me foi proposto na Anhanguera Osasco, o meu objetivo é realizar vídeos em que eu abordo os temas centrais dos conteúdos, né, previstos na disciplina de Direito Constitucional Tributário, que acaba também sendo semelhante aos conteúdos previstos aí nos principais editais de concurso e na própria prova da OAB. Bom, nós estamos estudando as espécies tributárias, né? Nós já estudamos conceito de tributos, depois começamos a estudar as espécies tributárias. Nós vimos que a Constituição ela adota a teoria da pentapartição. Então, o Constituinte ele previu 5 espécies tributárias, né, na nossa Constituição de 88. Quais são elas? São os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições gerais. Nós já estudamos os impostos, nós já estudamos as taxas. Agora nós estamos estudando as contribuições de melhoria. Vamos lá? Então, o objetivo desse vídeo é realmente passar aqui uma visão geral, né, os pontos mais importantes desta espécie tributária, da contribuição de melhoria. E vamos aos trabalhos. Bom, qual é a previsão constitucional? Onde que está previsto esse tributo na nossa Constituição? Né? A previsão constitucional, ela consta do artigo 145 da Constituição. Né, o artigo em que a Constituição diz que a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, eles poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1º, impostos. Inciso 2º, taxas, em razão do efetivo exercício do poder de polícia ou prestação de serviço público específico e divisível prestado efetivamente ou potencialmente ao contribuinte. Inciso 3. Contribuições de melhoria decorrência de obras públicas. Então, esse aqui é o tributo que nós vamos estudar. Bom, além da Constituição, desse artigo 145, vocês que querem estudar a contribuição de melhoria, vocês precisam ter em mente o CTN, né, nos artigos, eu acho que é 81 e 82, o CTN, nos artigos 81 e 82, vocês também vão ter que ter em mente o Decreto-Lei 195, né, 195 de 67, Decreto-Lei 195 de 67. Então, todos os entes que queiram instituir, né, a contribuição de melhoria, eles terão que obedecer, claro, aqui a previsão constitucional da competência para instituir as contribuições de melhoria, o CTN com normas gerais, né, para os entes que queiram instituir aí esse tributo, e esse decreto-lei, ele também traz normas
que todos os entes federados precisam obedecer aí para instituir, né, a contribuição de melhoria. Bora estudar aqui. Bom, algumas informações gerais que vocês têm que ter em mente, né? Então, separei aqui no meu roteirinho de aula, que vou disponibilizar pelo AVA aí para vocês, e quem não é da Anhanguera, nós vamos descobrir um modo de distribuir esse material também. Então, algumas premissas, né, que a gente tem que considerar aqui no nosso estudo. Primeiro, a contribuição de melhoria, a competência para instituir a contribuição de melhoria é uma competência comum. Todos os entes da federação poderão instituir contribuições de melhoria. Diz o artigo 145, a União, os estados, o DF, os municípios poderão instituir impostos, taxas, contribuições de melhoria em decorrência de obras públicas. Então, todos os entes poderão instituir. Mas, claro, prestem atenção. Eu comentei com vocês, né, no vídeo das taxas, que a Constituição, quando ela trata, né, da Federação Brasileira, né, da organização política aqui do nosso estado, ela vai dizer, ela vai estabelecer, né, o que a repartição constitucional de competências, o que a União pode legislar, o que os municípios podem, o que os Estados-membros podem legislar, o que os municípios podem legislar. Ela também vai instituir a competência administrativa, a competência material destes entes, né? Então, a competência material e administrativa da União, dos Estados-membros, do município. Então, este artigo aqui, né, a competência comum para a instituição das contribuições de melhoria, precisa ser vista, né, de forma interligada com a repartição administrativa de competências. Então, por exemplo, vamos exemplificar para vocês que vocês vão entender. Compete administrativamente aos municípios, né, que vai zelar pelo interesse local, ele regular o trânsito. Então, o trânsito naquele território, aquela competência para organizar a mobilidade urbana, o trânsito, é de competência do município, né? Assim, posto, quem vai construir viadutos, quem vai construir vias para viabilizar aí o trânsito naquele território é o município. Então, o município, ele construindo um viaduto, que de repente aí, né, cause uma valorização imobiliária. Se ele obedecer todo o itinerário que o CTN prevê para a instituição, né, das contribuições de melhoria, o município ele vai poder cobrar este tributo, contribuição de melhoria, pela valorização, né, dos imóveis em decorrência daquele viaduto, daquela obra que o município fez. Por quê? Porque a competência para construir o viaduto dentro do município é dele, ele construiu a obra, previu na lei, observou o itinerário, poderá aí, então, cobrar a contribuição de melhoria. Um exemplo. Segundo exemplo, estrada federal, né, eu estou numa BR, né, aí a União faz uma obra pública e aí aquilo acaba gerando uma valorização no meu imóvel lá, que eu tenho lá, rural, na rodovia. A valorização do meu imóvel decorreu de uma obra feita pela União. Então, se a União, ela cumpriu todo o itinerário previsto lá no CTN, previsto no Decreto-Lei 195, se ela cumpriu tudo isso, ela vai poder cobrar um tributo chamado contribuição de melhoria em razão da valorização do meu imóvel. Outro exemplo, o Estado-membro. O Estado-membro fez uma obra pública, um metrô, e ele obedeceu todo o itinerário previsto no CTN para a instituição da contribuição de melhoria. O meu imóvel valorizou, ele vai poder cobrar a contribuição de melhoria. Então, a competência para instituir a contribuição de melhoria de todos os entes federados, mas nós temos que ficar atento que a contribuição de melhoria ela vai ser instituída, cobrada pelo ente que tiver competência para fazer a obra. Nós não temos uma lista na Constituição de quais entes podem fazer quais obras, não tem isso. Mas, partindo aí
da competência administrativa, da competência material que está na Constituição, a gente vai perceber que o ente que pode fazer aquela obra é o ente que vai poder instituir e cobrar a contribuição de melhoria. Então, competência comum, né, de todos os entes, e é o ente que faz a obra que da obra decorre a valorização imobiliária, é que poderá, né, cobrar a contribuição de melhoria. Bom, a contribuição de melhoria, a Constituição fala em obra pública. Então, obra pública. Não é serviço público. Serviço público a gente já falou, né, das taxas. Aqui há uma necessidade de uma valorização imobiliária que decorra de uma obra pública, né? Então, a Constituição fala em obra pública. Valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Qual o fundamento das contribuições de melhoria? O fundamento filosófico da contribuição de melhoria é vedar o enriquecimento ilícito do proprietário que teve seu imóvel valorizado. Então, é a vedação do enriquecimento ilícito do enriquecimento sem causa. É a vedação do enriquecimento sem causa no particular. Então, o poder público, com dinheiro que todos nós pagamos de impostos, ele vai e constrói uma obra pública. Essa obra pública acabou resultando, né, em um benefício indireto aí para um determinado particular que teve seu imóvel valorizado. O imóvel da Carolina valia 300 mil. Depois da obra pública, passou a valer 600 mil. Então, a Carolina teve uma valorização imobiliária de 300 mil, às custas do dinheiro que foi pago por todo mundo, por toda a coletividade para fazer aquela obra pública. Então, o constituinte entendeu, né, razoável que o proprietário de um imóvel que foi valorizado em razão de uma obra pública, ele também poderia ser tributado para contribuir aí com a coletividade com o investimento que foi feito, né, nos custos para a realização daquela obra pública. Então, o fundamento filosófico da contribuição de melhoria é evitar o enriquecimento sem causa do particular, porque o particular não fez nada e o seu imóvel valorizou às custas do dinheiro público, do dinheiro que todos nós pagamos. Então, seria razoável que o particular contribuísse com a coletividade, né, pagando aí um tributo para ressarcir aí um pouco do dinheiro que a coletividade gastou com aquela obra. E com esse dinheiro poder fazer mais coisas em benefícios aí da coletividade. Então, esse é o fundamento filosófico da contribuição de melhoria. Vedar o enriquecimento sem causa do particular que teve aquele seu imóvel valorizado em razão de uma obra pública essa que foi paga com o dinheiro de todo mundo. Essa aí o fundamento filosófico. Agora, vamos analisar aqui a hipótese de incidência, o fato gerador da contribuição de melhoria. Hipótese de incidência fato gerador da contribuição de melhoria. Eu já expliquei várias vezes para vocês, né, o que é hipótese de incidência, fato gerador.
né, que a lei que institui aí o tributo, ela tem uma regra matriz de incidência, ela vai prever um fato abstrato, geral, que se ocorrer na realidade vai fazer nascer a obrigação tributária. Então, no caso aqui das contribuições de melhoria, qual é a hipótese de incidência, fato gerador, que permite aí a cobrança da contribuição de melhoria, né, que faz nascer a obrigação tributária de pagar a contribuição de melhoria. Bom, a hipótese de incidência, o fato gerador da contribuição de melhoria, ele é a valorização de um imóvel público em decorrência de a valorização de um imóvel do particular em razão de uma obra pública. Então, qual é a hipótese de incidência, fato gerador da contribuição de melhoria? É a valorização econômica de um imóvel particular, valorização de um imóvel, valorização econômica de um imóvel em razão de uma determinada obra pública. Então, para que nasça a obrigação de pagar contribuição de melhoria, claro, estando essa contribuição de melhoria prevista numa lei que traga uma norma jurídica que preveja, né, essa hipótese de incidência, a hipótese de incidência, o fato gerador, vai ser a valorização de um imóvel decorrente de uma obra pública. Então, a gente vai precisar desse binômio, valorização do imóvel, e que essa valorização do imóvel, ela seja decorrente de uma obra pública. O artigo 81 do CTN, ele traz aqui, nessa previsão aqui expressa de que as contribuições de melhoria são tributos que têm como fato gerador a valorização do imóvel público, a valorização do imóvel particular em decorrência de uma obra pública. Vamos pegar aí o CTN de vocês, vamos ler em conjunto. Como eu falei, é importante que vocês conheçam a legislação, então abram o CTN e vamos ler. Artigo 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, que eu já falei, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, a contribuição de melhoria, ela é instituída para fazer frente ao custo de uma obra pública, e ela tem como fato gerador a valorização de um imóvel que decorre desta obra pública. Então, este é o fato gerador, né, que é a valorização do imóvel em razão de uma obra pública. E nós precisamos desse binômio, obra pública e valorização do imóvel. Então, vamos lá. Vou citar uns exemplos aqui. Bom, eu moro aqui num determinado bairro e particulares, empreendedores, uma construtora particular aí, investidores, resolveram fazer um shopping center imenso aqui perto da minha residência. Shopping, assim, maravilhoso, uma maravilha. E em decorrência desse shopping center, dessa obra privada, ocorreu a valorização do meu imóvel. Essa situação, ela gera uma possibilidade de cobrança de contribuição de melhoria? Não. Por quê? Porque a contribuição de melhoria, ela é um tributo que decorre de uma valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Porque essa é da razão, da essência da contribuição de melhoria, que o poder público, a coletividade, com o dinheiro da coletividade, fez uma obra pública, acabou gerando um benefício econômico para o particular. Esse particular, ele deve contribuir com a coletividade, dando um pouquinho aí do que foi valorizado aí no imóvel dele a título de tributo para a coletividade. Não faz sentido, né? Não é tributo. Nunca que o particular poderia cobrar o tributo em razão da valorização do meu imóvel por um shopping center. Então, a valorização do imóvel tem que decorrer de uma obra
pública. Entendido. Outro exemplo. Bom, a União, né, ela construiu aqui um aeroporto perto da minha casa. Importante, né, tudo. Mas esse aeroporto ficou do lado da minha casa. E ficou em rota de avião. O meu imóvel, ele não valorizou. Pelo contrário, ele desvalorizou. Eu tenho que pagar contribuição de melhoria? Não. Não ocorreu valorização do meu imóvel. No direito administrativo, vocês também vão aprender alguma coisa, né? Vocês vão aprender responsabilidade pelo fato da obra, mas eu vou deixar para a professora de administrativo tratar com vocês. Agora, não há, que aí no caso, por exemplo, eu vou adiantar rapidinho. No caso quando você tem um imóvel e em decorrência daquele imóvel ocorreu uma desvalorização do seu imóvel, você pode inclusive pedir indenização para o poder público porque você teve uma desvalorização significativa do seu imóvel em razão daquela obra pública, né? Agora, estando aqui no tema das contribuições de melhoria, desvalorizou o meu imóvel, não vou ter que pagar contribuição de melhoria. Continua igual o preço do meu imóvel, não vou ter que pagar contribuição de melhoria. Não vai ter a possibilidade do poder público instituir a contribuição de melhoria. O shopping center, uma obra privada, nem falar, né, de possibilidade de instituição aí desse tributo, contribuição de melhoria. Então, a gente precisa do binômio valorização do imóvel em decorrência de uma obra pública. Ok? Agora vamos falar aqui, né, da base de cálculo. Né? Quanto que pode ser cobrado a título de contribuição de melhoria? Quanto que o Estado pode cobrar a título de contribuição de melhoria? Tem limite? Sim, tem limite. Né? Esses limites, eles estão aqui previstos no CTN. Mas eu vou colocar aqui um quadrinho que um professor maravilhoso, que é o professor Ricardo Alexandre, que inclusive eu recomendo a obra Direito Esquematizado, Direito Tributário Esquematizado dele. Ele faz um quadrinho na aula dele que eu vou copiar aqui para vocês. Os limites da cobrança. Cadê? Eu estou procurando. Então, nós temos o limite geral e nós temos o limite individual, né, da cobrança das contribuições de melhoria. Então, limites para a cobrança da contribuição de melhoria. O CTN, né, no artigo 81, ele traz o limite que o poder público poderá cobrar a título de contribuição de melhoria. O CTN, ele traz um limite total. Então, ele traz aqui um limite total ou geral, que vai ser o custo da obra. E ele traz um limite individual. Aqui o CTN ele vai dizer que o valor máximo que o poder público vai poder arrecadar a título de contribuição de melhoria vai ser o valor total da obra, o custo da obra, o gasto que ele tiver com a obra. Então, o valor total que o poder público vai poder arrecadar a título de contribuição de melhoria vai ser o custo da obra. Então, assim, bom, o poder público ele fez uma obra, gastou aí 80 milhões nesta obra, e ele, desta obra resultou valorização imobiliária dos imóveis que estão aí próximos àquela região onde foi feita a obra, e ele vai, né, cumprindo todo o itinerário previsto aí
no CTN, no Decreto-Lei 195, o poder público vai instituir a contribuição de melhoria. Quanto que ele pode cobrar, no máximo, arrecadar de todos os proprietários que tiveram seu imóvel valorizado? Quanto que o poder público vai poder cobrar de todos os proprietários que tiveram o seu imóvel valorizado, né? Quanto que o poder público poderá cobrar a título de contribuição de melhoria de todos esses proprietários que tiveram aí o seu imóvel valorizado? Qual é o fundamento da contribuição de melhoria, né? A contribuição de melhoria, ela tem por finalidade ser um tributo retributivo, contraprestacional, né, para fazer face ao custo da obra. Então, o máximo que o poder público poderá cobrar a título de contribuição de melhoria vai ser o valor que ele gastou com a obra. Então, o máximo que ele vai poder gastar, que ele vai poder cobrar de contribuição de melhoria, se ele gastou 80 milhões numa obra, 80 milhões. Então, o valor total arrecadado de todos os proprietários dos imóveis, né, que foram valorizados pelaquela obra, o valor total arrecadado vai ser os 80 milhões, vai ser o custo da obra, não poderá ser mais. Mesmo que, por exemplo, nós tenhamos, sei lá, 1000 proprietários, né, que tiveram uma valorização dos imóveis, 1000 proprietários tiveram o seu imóvel valorizado, cada um supondo aí em 100 mil reais. Se nós formos multiplicar, né, os 100 mil proprietários por 100 mil reais que cada um teve valorizado, seria o valor que a gente iria encontrar de 100 milhões de reais. Agora, o poder público, ele gastou 80 milhões com a obra. Então, ele não vai poder cobrar 100 milhões. Mesmo que os imóveis valorizados, eles tenham, assim, todos juntos, um valor de valorização que supere esse valor que o poder público gastou com a obra, o poder público ele não vai poder cobrar mais do que ele gastou com a obra. Porque a finalidade da contribuição de melhoria é fazer face ao custo da obra. Então, o máximo que o Estado poderá arrecadar a título de contribuição de melhoria é o valor total que ele gastou com a obra. Então, aqui é o limite total. O máximo que o Estado poderá arrecadar é o valor que ele gastou com a obra. O CTN também prevê um limite individual. Quanto que o Estado poderá cobrar de cada um dos proprietários. Então, individualmente, o máximo que se pode cobrar de cada proprietário é o valor que o imóvel daquele proprietário valorizou, né? Então, o limite individual é o valor acrescido ao imóvel. É o valor acrescido ao imóvel. Acrescido ao imóvel. Vamos ler o artigo 81 do CTN para isso ficar mais claro para vocês? O artigo 81 diz: a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorre valorização imobiliária, tendo como, grifem aí no CTN de vocês, limite total a despesa realizada. Então, tendo como limite total o custo que o Estado teve com aquela obra. Então, limite total. E como limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, entendam. O que é esse limite total? Esse limite total é o máximo que o Estado vai poder arrecadar a título de contribuição de melhoria. Então, foi o que eu falei. O Estado gastou 80 milhões numa obra pública. Ele só vai poder, ele vai poder instituir a contribuição de melhoria a ser cobrada dos proprietários dos imóveis da região que
né, tiveram o seu imóvel valorizado. Agora, ele só vai poder arrecadar a título de contribuição de melhoria os 80 milhões que ele gastou, né, com a obra. Então, supondo que, né, a gente tenha 1000 proprietários que tiveram uma valorização cada um de 100 mil reais no seu imóvel. O poder público ele não vai poder cobrar 100 milhões de reais a título de contribuição de melhoria. Ele vai ter que respeitar o limite dos 80 milhões de contribuição de melhoria. Então, embora, se a gente fosse olhar o limite individual da base de cálculo aqui da contribuição de melhoria, embora tenha havido uma valorização do imóvel de cada indivíduo em 100 mil reais, o poder público ele não vai poder cobrar esse valor até o máximo desse valor de 100 mil reais. Por quê? Porque o poder público ele tem que obedecer esse limite total, que é o custo da obra. Porque, como eu já disse, a contribuição de melhoria ela tem esse caráter contraprestacional retributivo. Então, o limite total de todos os proprietários que tiveram seu imóvel valorizado, o poder público ele vai poder instituir esse tributo, contribuição de melhoria, para que cada um desses que teve seu imóvel valorizado possa, né, também contribuir com a coletividade, já que eles tiveram aí um benefício econômico em decorrência dessa obra pública. Porém, o poder público ele vai arrecadar de acordo com esse limite total, com o custo que ele gastou da obra. Um outro exemplo. O poder público ele fez aí uma pracinha, e aí essa pracinha ela custou pouquinho, custou 10 mil reais a pracinha. Agora essa pracinha super bonitinha, todo mundo vai levar o seu cachorrinho, os bebês passeando, as mulheres com os bebês, nossa, virou o ponto turístico da cidade essa pracinha que o poder público gastou só 10 mil reais. E em decorrência dessa pracinha, os imóveis valorizaram muito. Então, o meu imóvel que fica na frente dessa pracinha, ele valorizou 50 mil reais, só o meu. O do meu vizinho, 30 mil reais, o outro, por causa dessa pracinha que o poder público construiu no valor de 10 mil reais. O poder público, ele vai poder... o poder público só vai poder cobrar, a título de contribuição de melhoria, o valor que ele teve na obra. Então, se ele gastou 10 mil reais com a pracinha, mesmo que o meu imóvel tenha valorizado 50 mil, o do meu vizinho 30 mil e os outros, o poder público só vai poder cobrar a título de contribuição de melhoria os 10 mil reais. Porque existe esse limite total aqui que o poder público pode cobrar a título de contribuição de melhoria, que é o custo que ele teve da obra. E esse limite total... esses dois limites, o limite total e o limite individual, eles devem ser vistos em conjunto. Então, se o limite total ele for, né, abaixo do valor aí que todos tiveram de valorização imobiliária, eu não vou poder cobrar aqui a contribuição de melhoria pelo limite aqui máximo da valorização que cada imóvel teve. O poder público ele vai ter que fazer uma conta, porque o total que ele vai arrecadar a título de contribuição de melhoria tem que estar aqui, dentro do custo que ele teve com a obra. Então, nesse caso, que o poder público, então, ele gastou 80 milhões com uma obra, e nós temos 1000 imóveis que valorizaram 100 mil reais. O poder público, quando ele for fazer a base de cálculo lá, quando ele for pegar a base de cálculo e colocar a alíquota para obter aí o valor da contribuição de melhoria que cada proprietário vai pagar, ele vai ter que encontrar um valor que, no total da arrecadação a título de contribuição de melhoria dos proprietários dos imóveis que foram valorizados pelaquela obra pública, ele vai ter que encontrar o valor que corresponda ao valor total da obra. Ele não vai poder cobrar mais do que o valor total da obra. No tocante, esse é o limite total. No tocante ao limite individual, o limite individual que o CTM fala é que a base de cálculo nunca vai poder ser maior do que a valorização do imóvel. Aqui é
o quanto que o Estado pode cobrar aí de todos os proprietários, todos, né, que tiveram seu imóvel valorizado. Aqui no limite individual é quanto o Estado pode cobrar de cada particular que vai ser cobrado aí na com tributação de contribuição de melhoria. Então, nesse caso aqui, no limite individual, o quanto o Estado vai poder cobrar de cada um dos particulares que tiveram, né, o seu imóvel valorizado, o limite individual vai ser a valorização do imóvel. Então, se meu imóvel antes da obra valia 300 mil e depois da obra está valendo 600 mil, a valorização imobiliária foi de 300 mil. Então, a base de cálculo vai ter que ser aqui a valorização aqui do meu imóvel no limite individual. Mas sempre o poder público vai ter que olhar os dois. Então, mesmo que meu imóvel tenha valorizado muito, o meu imóvel valorizou 100 mil reais, mas já que o custo da obra foi 50 mil reais, ele só vai poder cobrar de acordo com o limite total, que é o custo da obra. Então, ele não vai poder pegar e fazer a base de cálculo e a alíquota de um modo aí em que considere aí o máximo de tributação do limite individual. Não. Então, é isso. O CTN, ele coloca isso, né, a contribuição de melhoria cobrada pela União, Estados, municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, que é instituída para fazer face ao custo da obra pública, de que decorre valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada, tendo como limite total o custo aí que o Estado teve com a obra, e como limite individual, que o Estado pode cobrar de cada um dos proprietários, né, que teve seu imóvel valorizado, tendo como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel. Então, isso aqui que é o limite da base de cálculo. Um pouquinho, né, às vezes gera um pouco de confusão, mas eu tentei. Se ficou dúvida, vejam de novo o vídeo, pensem nos exemplos que eu falei em termos financeiros, aí vocês vão entender direitinho. Limite geral, o total é o custo da obra, que refere-se ao quanto o Estado pode arrecadar, né, de contribuição de melhoria de todos os proprietários que tiveram seu imóvel valorizado em decorrência da obra, né, que é o gasto, o custo da obra. O limite individual, né, que é o que o Estado pode cobrar de cada um dos proprietários, que vai ser a valorização imobiliária, o valor acrescido do imóvel. Então, o itinerário da lei, né? Cadê? Vamos ver aqui. Agora eu vou pegar um outro item com vocês, que vai ser o itinerário da instituição da contribuição de melhoria. A lei que institui o itinerário, né, dessa instituição aqui da contribuição de melhoria. Itinerário da instituição da contribuição de melhoria. Então, se a gente lê, né, o Decreto-Lei 195 de 67 e em conjunto com o artigo 82 do CTN, a gente vai ver que para que o poder público ele possa instituir uma contribuição de melhoria para ser cobrada depois que ocorrer a valorização de um imóvel em decorrência de uma obra pública, ele vai ter que observar um determinado itinerário. Então, a questão, ele vai ter que fazer um edital. Não é assim, não pode o poder público fazer a obra, depois que terminar a obra, ele resolver instituir a contribuição de melhoria. Não pode. A lei que institui a contribuição de melhoria, ela tem que vir antes da valorização do imóvel, né? Porque nós temos aí um princípio, né, da irretroatividade aí, né, da lei em face ao fato gerador, que vocês vão aprender, que a gente vai precisar primeiro ter a lei que institui a contribuição. A gente tem aqui um edital. Esse edital ele vai prever aí que será realizada uma obra. Essa obra ela vai ter um valor
de tanto, e em razão, né, de uma análise feita pelos técnicos, por um monte de indicativos aí, né, técnicos, o poder público ele vai fazer uma previsão de que daquela obra vai ocorrer uma valorização imobiliária. Então ele faz um edital. Nesse edital ele prevê que ocorrerá a valorização de imóveis, ele apresenta o custo da obra, tudo. Depois ele vai e institui uma lei, ele emite uma lei que vai instituir a contribuição de melhoria. Aí essa lei institui a contribuição de melhoria. Aí a gente tem a obra pública, e depois da obra pública a gente vai ter uma parte significativa da obra pública concluída, a gente vai ter a valorização do imóvel. A valorização do imóvel. A gente tem aqui a obra pública. E a gente tem a valorização do imóvel. A hipótese de incidência que a gente viu, né, da obrigação tributária de pagar a contribuição de melhoria, ela é a previsão abstrata de uma valorização do imóvel. Então, aqui ocorreu na realidade concreta a valorização de um imóvel. Ocorrida na realidade concreta a valorização deste imóvel, aí sim vai nascer a obrigação de se pagar a contribuição de melhoria, caso, claro, esta contribuição de melhoria ela vem instituída aqui pela lei, e o poder público ele vai poder fazer o lançamento, né, dessa obrigação tributária. Então aqui a gente percebe que a gente vai ter uma lei que vai instituir a contribuição de melhoria, e essa lei que institui a contribuição de melhoria, ela tem que vir antes, né, da valorização do imóvel. Então ela vai ter que ser feita ou antes da obra ou quando a obra está começando. A gente vai precisar, né, de um itinerário aqui, de um edital que vai obedecer aqui os requisitos do CTN, que vai apresentar um estudo técnico. O poder público ele vai fazer indicativos de que aquela obra ela vai valorizar aqueles imóveis em tanto. Aí o poder público que vai fazer essa obra, ele institui aí a contribuição por meio de uma lei. Aí a gente vai ter a obra pública. Depois dessa obra pública, a gente vai ter a valorização do imóvel. E só quando ocorre a valorização do imóvel é que nascerá, né, a obrigação do contribuinte de pagar a contribuição de melhoria, claro, né, havendo essa previsão aqui na lei. Então esse é o itinerário que vocês vão encontrar no artigo 82 do CTN e também no Decreto-Lei 195. Então vocês precisam ter em mente que a lei que vai instituir a contribuição de melhoria, ela vai ter que vir antes, né, da valorização do imóvel. Eu não posso ter uma obra pública aqui que aí decorre a valorização do imóvel e depois a cobrança da instituição a instituição do tributo da contribuição de melhoria. Nananina, não. A lei que instituir tem que vir antes da valorização do imóvel. Bom, com isso, vocês percebem por que é tão raro, né, a instituição de contribuição de melhoria no Brasil. Por quê? Primeiro que planejamento é algo que não existe, né, no Brasil. Segundo, que o poder público ele não quer abrir o custo da obra. E aqui no edital ele já tem que dizer quanto que ele vai gastar com a obra. E dizem, né, que no Brasil as obras públicas elas começam com um valor, depois aumentam. Então o poder público ele não vai querer abrir aqui o custo da obra. Primeiro, então é por isso que é muito difícil a gente ter a instituição aqui de contribuição de melhoria no Brasil. São raros os casos de contribuição de melhoria na jurisprudência. Se a gente for pesquisar jurisprudência sobre contribuição de melhoria, a gente vai ver que são poucos os casos. Por quê? Porque não é comum se instituir contribuição de melhoria aqui no Brasil. Está previsto, né, no nosso ordenamento, então é possível que a União, Estados e municípios instituam a contribuição de melhoria a ser cobrada em razão de valorização de imóvel em decorrente de obra pública que eles façam, mas não é comum que esse tributo ele realmente seja instituído, né, na realidade prática. Não é comum, primeiro porque, né, tem que obedecer todo esse itinerário, o poder público vai ter que divulgar o custo da obra e vai ter que ter todo um procedimento aqui. E segundo, né, como diz o professor Ricardo Alexandre, ele fala assim, o Estado aqui no Brasil já não faz nada pela gente. Se
um gestor público resolver lá, o poder público resolver cobrar contribuição de melhoria por algo que ele faz pela gente, esse gestor, ele não vai ser reeleito nem para eleição de síndico de prédio, né? Então, em razão disso, não é em razão dessa questão aqui, de todo esse procedimento para a instituição da contribuição de melhoria, também por uma questão, né, própria aí, né, de questões eleitorais, a contribuição de melhoria não é um tributo que é realmente utilizado na prática aqui no Brasil. Mas ele cai em prova, né, e ele está previsto, e há, sim, alguns poucos casos na jurisprudência, né. Então, esse é o itinerário. No folhetinho que eu enviei para vocês, eu coloquei edital, lei que institui o tributo, obra pública, valorização, e aí o lançamento, né, por causa desse fato gerador, valorização do imóvel. E isso é para se respeitar o princípio da irretroatividade, porque não se pode cobrar tributo com referência a fato gerador ocorrido antes da vigência da lei que tem instituído o tributo. Então, a lei ela tem que aqui instituir o tributo, e aí aqui, na valorização imobiliária, que vai ocorrer o fato gerador, que vai nascer aqui a obrigação tributária. Então, a lei que institui o tributo, ela tem que vir antes, né, do fato oponível, do fato que vai gerar aí o nascimento da obrigação tributária, porque esse fato se coaduna, né, a uma hipótese de incidência prevista na regra matriz de incidência tributária. O que mais que eu posso passar para vocês? Jurisprudência. Contribuição de melhoria em razão de pavimentação asfáltica. É possível o poder público cobrar contribuição de melhoria em razão do asfaltamento de uma via? Então, suponha que na rua daquela comunidade não havia asfalto e o poder público foi lá e asfaltou. Se daquele asfaltamento resultar uma valorização imobiliária, será sim possível cobrar a contribuição de melhoria. Agora, o poder público ele vai ter que fazer prova de que aquela obra de asfaltamento gerou uma valorização imobiliária. Se ocorrer a pavimentação asfáltica e não ocorrer a valorização do imóvel, eu não vou estar diante aqui, né, do fato gerador aí da contribuição de melhoria. Então, por exemplo, a gente está lá numa área de praia, né, super rústica, que não há asfaltamento. E o legal desse lugar é que ele é rústico e não tem asfaltamento. Né? E os imóveis ali na frente daquelas praias paradisíacas são super valorizados. Aí, se de repente vem o poder público e asfalta aquela via, o asfaltamento, ele não vai gerar uma valorização daqueles imóveis. Pelo contrário, o asfaltamento vai gerar uma desvalorização daquele imóvel. Então, o poder público não pode vir cobrar a contribuição de melhoria se não ocorrer a valorização imobiliária. Então, o poder público ele pode cobrar contribuição de melhoria em razão de pavimentação asfáltica? Pode, se daquela pavimentação asfáltica decorrer uma valorização de um imóvel, dos imóveis daquela região. Mas e se não decorrer? Então, não é devido à contribuição de melhoria. E o poder público tem que fazer a prova de que ocorreu a valorização imobiliária. O poder público tem que fazer a prova. Tá. 2. O poder público pode cobrar contribuição de melhoria para recapeamento de via pública já asfaltada. Então, o poder público, ele asfaltou uma via e aí agora tá cheio de buraco. Aí ele vai resolver aí recapear aquela via. Ele pode cobrar contribuição de melhoria? Isso foi parar no Supremo, né? Isso foi parar
na jurisprudência, e o que se decidiu é que o mero serviço de conservação de vias, né, de manutenção de obras públicas que já foram, né, realizadas no passado, não autorizam a cobrança de instituição de contribuição de melhoria. Então, o poder público, ele fez uma obra pública que gerou valorização imobiliária, houve a previsão na lei anterior, tudo bem, ele pode cobrar a contribuição de melhoria. Agora, se depois aquela obra se deteriorou em razão da falta de manutenção do poder público, e ele vai e resolve recapear ali, ele não pode cobrar a contribuição de melhoria de novo. Na verdade, é um dever dele, né, a manutenção e a conservação daquelas vias. Então, no caso de recapeamento de via pública já asfaltada, que foi o caso que foi parar na jurisprudência, o poder público não pode cobrar contribuição de melhoria, porque se trata aí de um serviço de manutenção e conservação, né? Bom, também, critério temporal. Critério temporal. A contribuição de melhoria ela só pode ser cobrada uma única vez. Então, ocorreu a valorização do imóvel, pode ser feito o lançamento, caso haja essa lei que instituiu e o cumprimento desse itinerário. O poder público ele vai poder cobrar a contribuição de melhoria uma única vez. E sempre ele vai poder cobrar depois da valorização imobiliária decorrente da obra pública. Se não houve valorização imobiliária ainda, não pode cobrar, porque o fato gerador, o fato oponível, é a valorização do imóvel. Ele é instantâneo e só pode ser cobrado uma única vez. Então é isso. Deixa eu ver se há mais alguma coisa. Se a gente teve uma parte da obra pública, a obra pública não foi concluída ainda. Mas aquela parte da obra pública ela foi extremamente significativa e ela já fez com que resultasse valorização imobiliária. Então a União começou a construir um aeroporto e daquele aeroporto ocorreu uma valorização imobiliária. Mas o aeroporto ainda não está pronto, porque vocês sabem, né, que aqui no Brasil o aeroporto só vai ficar pronto daqui a 4 anos. Bom, mas aquela parte da obra já feita, já gerou a valorização do imóvel. Então, já é possível a cobrança da contribuição de melhoria, porque o fato gerador é a valorização do imóvel. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. O que eu queria passar para vocês das contribuições de melhoria em geral era isso, né? Já estamos quase chegando ao fim, vamos terminar um pouquinho antes, né, nesta aula. Então, estudamos aqui as contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria são tributos vinculados a uma atividade estatal, no caso uma obra pública que gere uma valorização imobiliária. É um tributo que é cobrado para fazer face, né, ao custo da obra. Ela tem como limite total o custo, a despesa que o Estado gastou, né, com esta obra. Então, o máximo que ele pode arrecadar a título de contribuição de melhoria é o valor do custo da obra. Tem como limite individual o quanto o poder público pode cobrar de cada um, né, dos proprietários do imóvel. O limite individual é a valorização imobiliária, a valorização que aquele imóvel teve, se o imóvel era 300, passou a custar 600, a valorização imobiliária é de 300. O princípio da irretroatividade, então o CTN ele traz aí, e o decreto-lei, ele traz esse itinerário. A gente vai precisar de um edital em que o poder público ele faça estudos, em que ele divulgue quanto que ele vai gastar com aquela obra, qual é a previsão de valorização daqueles imóveis. Depois a gente vai ter uma lei que vai instituir, né, o poder legislativo aqui é uma questão até da administração. Aqui vem uma lei aqui do Poder Executivo, institui a contribuição de melhoria. A lei que institui a contribuição de melhoria, ela também tem que ser específica para cada obra. Então, o poder público vai fazer essa obra aqui, tem que ser a lei específica que vai instituir aí a contribuição de melhoria. Então, o poder público vem e faz uma lei específica que, né, institui a contribuição de melhoria em razão da valorização dos imóveis daquela região, em razão daquela obra pública que ele vai fazer.
aí o poder público faz a obra, e aí ocorre a valorização imobiliária. Ocorrendo a valorização imobiliária, ocorre o tal do fato punível. Então ocorre aí o fato gerador, nasce a obrigação tributária. E aí o poder público vai poder fazer, né, o lançamento. Então, esse aqui é o itinerário aqui da instituição e da cobrança, né, da contribuição de melhoria. Acho que é isso. Eu passei para vocês aí os aspectos fundamentais da contribuição de melhoria, a jurisprudência. Então, terminamos agora essa espécie tributária e aí a gente volta. Então, depois em outro vídeo, ainda temos os empréstimos compulsórios e as contribuições gerais para estudar. Mas com calma a gente vai conseguir vencer a matéria. E, como eu falei, vocês vão gabaritar tributário na OAB, não vão? Prometem? Então, qualquer dúvida também, né, eu tenho aqui os comentários do canal, eu vou deixar depois meu e-mail com vocês. Bons estudos e fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês, um bom dia, para mim é noite, que já são 1h da manhã eu tô aqui. Já é 1h da manhã eu tô aqui. Beijo, fiquem com Deus.